Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos. Semana de atividade avaliativa, né? Mas vai dar tudo certo, tá tudo tranquilinho, ok? Nesta semana a gente usa a nossa aula ao vivo para fazer a atividade avaliativa, mas na nossa aula gravada a gente tem a continuidade de um conteúdo aí que é bem interessante. Galera, na semana passada a gente falou sobre adjunto adverbial, nesta semana a gente fala sobre adjunto adnominal. Esse conteúdo também, gente, está lá na unidade 23 do livro didático de vocês, parte 3, ok? Vamos lá? Pega o caderninho, coloca aí do lado que vocês vão precisar para anotar algumas coisas, ok? Galera, adjunto adnominal, perceba uma coisa. Na última aula gravada, em especial, a gente falou sobre esse adjunto adverbial aí, e o adjunto adverbial sendo aquela palavrinha, sendo aquela função sintática que está juntinho, juntinho do verbo. O adjunto adnominal, juntinho, juntinho do nome. Então, por isso, adnominal. E nome, galera, a gente olha aí a grosso modo como substantivo, mas pode ser um adjetivo numa função de núcleo, ok? E para que serve adjunto adnominal na vida? Simples. Para especificar, para detalhar, para caracterizar. Por exemplo, a bela menina da saia amarela saiu. Quem saiu? A bela menina da saia amarela. Esse é o meu sujeito inteiro. Qual vai ser o núcleo? Menina. Então, o que essas outras palavras todas, a bela, saia, amarela, são importantes no contexto? Especificam, detalham, caracterizam essa menina. Então, pode ter saído assim 52 meninas, mas somente uma é bela, somente uma tá saia amarela, é nesse nível, ok? Vamos lá, então? Galerinha, vamos para alguns exemplos aqui por meio de memes, ok? Oitavo dia da quarentena. E se eu montasse a árvore de Natal para me distrair? Gente, a gente está nesse nível mesmo, né? Mês de setembro, e a gente está assim, eu acho que eu vou montar a árvore de Natal, vou dar uma faxina no teto, né? A gente está nesse nível já. O tédio da quarentena. Amores, oitavo dia de quarentena, nós temos aí um monte de palavras trazendo uma função sintática específica. No entanto, tem aí um substantivo no meio de tudo, que é dia. E ao redor de dia, nós temos oitavo e da quarentena. Então, são duas palavrinhas que estão junto do nome especificando um substantivo dia, ok? Então, oitavo e da quarentena são adjuntos adnominais, ok? E se eu montasse a árvore de Natal para me distrair? Amores, a árvore de Natal, outra expressão aí com a função sintática de quê? De objeto direto. Se eu montasse o quê? Ok? Quem monta, monta algo. A árvore de Natal exerce essa função sintática de objeto direto. Agora, qual é o núcleo desse meu objeto direto? Árvore. O azinho, que é o nosso artigo definido feminino aí, e o de Natal são adjuntos adnominais de árvore. Ok? Tranquilo? Outra postagem aí, tenho medo de abrir minha geladeira e ter uma live dentro. Gente, eu passo por esse trauma no fim de semana. Que você abre o Instagram, só tem live. Você fala, Jesus amado, as pessoas realmente estão querendo comprovar que estão vivas, né? Não tem como ficar postando fotinho, porque ninguém está indo para lugar nenhum. Então é live para tudo quanto é lado. Mas a gente respira fundo, não assiste determinadas lives e a gente segue se tocando para saber se está vivo. Tenho medo de abrir minha geladeira e ter uma live dentro. Vamos lá. Minha geladeira. Amores, esse minha, pronome possessivo aí, e que está aí especificando, trazendo a ideia de posse para o substantivo geladeira. Peraí, então o pronome pode ser um adjunto adnominal? Sim.
Pronome, numeral, artigo, adjetivo, podem ser adjuntos adnominais de substantivos, ok? Pode acontecer deles serem também adjuntos adnominais de outro adjetivo. Se o adjetivo estiver substantivado, de um numeral, se ele estiver substantivado, então, assim, sei lá, o 2 é lindíssimo. Então, assim, eu achei esse número 1 muito legal, esse produto número 1 muito legal. O 2 é lindíssimo. Então, aí está substantivado, ok? A bonitona chegou. Esse a bonitona tem um artigo substantivando aí um adjetivo. Então, substantivos e adjetivos são muito típicos de serem da categoria de nomes. Pronome, gente, também, exceto pronome substantivo, que são aqueles pronomes que substituem um nome. Então, por exemplo, pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles são nucleares. Agora, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, têm a característica de ser pronomes adjetivos. Esta garrafa é minha. Garrafa é nuclear. Esta é um adjunto adnominal de garrafa. Ok? Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado, amores, pode mandar perguntinha, pode enviar e-mail, ok? Pode perguntar na aula ao vivo. Pai, o que aconteceu com o assento traseiro do carro? Tive que vender para comprar álcool em gel. Nesse nível também, né, gente? Vamos lá. O assento traseiro do carro. Gente, assento é a palavra nuclear aí, é o nosso núcleo dessa expressão toda. Então, o ozinho, o traseiro, o do carro, vai ser tudo adjunto adnominal, ok? Tive que vender para comprar álcool em gel. Expressão aí, álcool em gel, o núcleo é álcool. Esse em gel vai ser adjunto adnominal também, ok? Então percebam o seguinte: adjunto tem aí esse ad que traz a ideia de direção, de aproximação, então próximo, o junto que traz a ideia de próximo que se juntou a um nome. Esse a um nome aí traz uma ideia de direção, aproximação a nome, a que se refere a nome. E nome, inicialmente, substantivo, mas pode ser um adjetivo também, se ele estiver substantivado. Então, adjunto adnominal, gente, é um termo acessório, assim como o adjunto adverbial dentro do texto, e vai se associar a um termo principal. No caso do adjunto adnominal, esse termo principal, esse núcleo, vai ser um substantivo e, em alguns casos, um adjetivo se ele estiver como nuclear. E na maioria das vezes ele é um artigo, é um adjetivo ou locução adjetiva, numeral e pronome, ok? Características de adjuntos adnominais, galerinha. Os adjuntos adnominais se relacionam a substantivos que funcionam como núcleos de termos. Unicamente a substantivos que funcionam como núcleos de termos. Por exemplo, no Natal traz uma ideia de tempo aí, né? É uma expressão adjunto adverbial de tempo, feita por duas palavrinhas, sendo uma um substantivo e a outra preposição mais artigo. E aí, Natal é um núcleo e o no é um adjunto adnominal desse núcleo, mas essas duas expressões funcionam como adjunto adverbial de tempo. Então, é interessante de pensar aí. Os meninos mais novos foram presenteados pelas avós maternas. Os meninos mais novos têm a função de sujeito da nossa oração, mas dentro desse sujeito, o núcleo é meninos. E os demais elementos, gente, são todos adjuntos adnominais desse núcleo, meninos. Mesma coisa, avós maternas aqui. Pelas avós maternas, tem a função sintática de agente da passiva. Então, elas é que fazem a ação de presentear os meninos, né? Só que o núcleo é a voz. E o restante aí, nesse meio de caminho, vai ser adjunto adnominal.
O adjunto adnominal aqui em pelas, gente, vai ser o artigo definido que está dentro da preposição, ok? Adjunto adnominal pode aparecer até dentro de outro adjunto adnominal. Dentro de adjunto adverbial, dentro de adjunto adnominal. Se tiver relacionado a um núcleo sendo nome, pode ser que ao redor dele tenha um adjunto adnominal. Rodolfo escreveu um livro sobre a população brasileira. Rodolfo escreveu um livro. Eu teria aí já o meu objeto direto bonitinho. O núcleo sendo livro, mas eu tenho escrever um livro sobre a população brasileira. Então, muito grande esse adjunto adnominal aí dentro desse OD, né? Dentro desse objeto direto. Eu tenho um e eu tenho sobre a população brasileira. Ponto. Só que dentro do sobre a população brasileira, de Brasília, desculpa, gente, estou lendo errado. A gente ainda tem um de Brasília, que é adjunto adnominal de população. Então, é um adjunto adnominal dentro de outro adjunto adnominal. Vânia, eu preciso saber tudo isso para poder especificar em prova? Geralmente, o CESP cobra como? O termo de Brasília se relaciona ao substantivo população. Simples assim. A UNB não, o Sebrasp não fica especificando tudo isso. Mas por que a gente especificou assim para vocês? Para vocês terem a noção de que adjunto adnominal, onde tiver um núcleo nome, pode haver outro adjunto adnominal. Como, por exemplo, o azinho daqui é adjunto adnominal de população. De Brasília é adjunto adnominal de população. Sobre a população de Brasília é adjunto adnominal de livro. Então, agora, a um está relacionada sobre uma população de Brasília? Não, o um está relacionado a livro. Está falando de quem é dependente, quem é independente, ok? Entre adjuntos adnominais, entre os adjuntos adnominais e o núcleo que se relaciona, não se impõe nenhum outro termo, a menos que seja um outro adjunto adnominal. Por que isso, galera? É para a gente pensar qual é a diferença entre adjunto adnominal e predicativo, ok? Predicativo vai vir com uma característica muito específica, às vezes momentânea, às vezes muito especificativa de um nome, diferente de um adjunto adnominal. E nada separa o adjunto adnominal do núcleo dele, nem vírgula, ok? Nem vírgula separa um adjunto adnominal do seu núcleo. Então, já de cara, esse distraídos que está aqui no meio do caminho já está separado. Então, pensem aí. Alguns alunos distraídos perderam o teste. Percebam que quem perdeu o teste? Alguns alunos distraídos. Meu sujeito. Qual é o núcleo? Alunos. Ao redor desse termo alunos, o que a gente tem? Alguns, que é um pronome indefinido, e distraídos, que é um adjetivo. Os dois estão como adjuntos adnominais. Agora, eu já separei aqui a minha paradinha embaixo. Alguns alunos perderam, distraídos, o teste. Eu continuo especificando aluno, só que eu separei dele estar juntinho, juntinho. Lembrem-se que adjunto adnominal é junto, junto. Junto, junto do nome. Adjunto adverbial, junto, junto do verbo, ok? Então, eu tenho aqui, quem perdeu, distraídos, o teste? Alguns alunos. Não é mais alguns alunos distraídos. Está separado aí. Então, o meu sujeito aqui é somente alguns alunos. Núcleo, alunos. E aí, lá no meu núcleo de sujeito, eu tenho somente o adjunto adnominal, alguns. Agora, perderam distraídos, já vai ser, gente, um predicativo do meu sujeito. E aí eu tenho verbo significativo, quem perde, perde algo, e aí um objeto direto aqui, então eu tenho verbo significativo mais predicativo do sujeito. Eu tenho predicado verbo nominal nessa historinha. Diferenças entre predicativo e adjunto adnominal. Galera, predicativo exprime uma característica nova, circunstancial atribuída a um nome.
associa-se somente a um sujeito ou a um objeto. Já o adjunto adnominal, gente, exprime uma característica constante, fixa, assim, comum, sempre, já conhecida desse nome, e associa-se a qualquer termo da oração. Pode ser a um predicativo, pode ser a um objeto, pode ser a um outro adjunto adnominal, pode ser um adjunto adverbial, como a gente já viu ali, pode ser a qualquer outro termo que tenha como função nuclear o quê? Que tenha como palavra nuclear o quê? Um substantivo, ok? Perdi minha caneta vermelha na sala de aula. Amores, o que eu perdi? Minha caneta vermelha na sala de aula, ok? Então, perdi aqui tem função de objeto direto. E aí, minha especifica e vermelha também especifica caneta aí. E esse vermelha vai ser sempre a característica dessa caneta. Aqui nesse na sala de aula, gente, é um adjunto adverbial de lugar. A expressão inteira é um adjunto adverbial de lugar, mas o na e o de sala de aula é um adjunto adnominal do termo sala, que é de fato lugar aí, ok? Encontrei minha caneta destampada no fundo da sala. Gente, a caneta não é destampada a vida toda, ela estava destampada. Perceba que eu coloquei até um verbo de ligação aí no meio do caminho. Minha caneta é o meu objeto direto e estava destampada no fundo da sala. Já vai ser predicativo do objeto. Então, eu tenho um predicado verbo nominal aí nessa história, ok? Então, é importante frisar isso. Para casa, amores, exercícios da página 540 a 542. A gente tem exercícios aí de adjuntos adnominais e, ao mesmo tempo, exercícios de adjuntos adverbiais. Façam com cuidado, façam com carinho e qualquer dúvida, estou à disposição para sanar, ok? Pode ser na nossa aula ao vivo, pode ser na nossa aula gravada, por e-mail, por mensagem, da forma que vocês acharem melhor. Um beijo grande, boa semana de estudos aí para vocês. Não se esqueçam que a atividade avaliativa diversificada a entrega dela vai ser até o dia 18, sexta-feira, tá bom? Beijoca, amores!